Outro ponto, sempre nesta segunda parte, é a catequese como processo catecumenal. Nós estávamos falando, não, das finalidades e tarefas da catequese, tá? E agora a catequese como processo catecumenal. Os documentos do magistério insistem ao afirmar que o catecumenato batismal é o modelo inspirador da ação catequética. É o modelo de toda a catequese, o catecumenato batismal. Dado que a missão ad gentes é o paradigma de toda a missão evangelizadora da Igreja, o diretor-geral da catequese, no número 90, afirma que o catecumenato batismal, que lhe é inerente, é o modelo inspirador de sua ação evangelizadora. Do ponto de vista histórico, o catecumenato é aquele período de formação cristã de caráter catequético-litúrgico criado pela Igreja dos primeiros séculos, com o fim de preparar e acompanhar os convertidos adultos ao encontro do mistério de Cristo e da vida da comunidade eclesial, expresso em seu momento culminante pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação, Eucaristia. Os elementos fundamentais do catecumenato batismal, isto é, este caráter iniciático, a intensidade e integridade da formação, a gradualidade, o emprego de ritos, a referência constante à comunidade, a inspiração na praxis catequética atual. Estes são os elementos fundamentais do catecumenato batismal. A catequese, assim por conseguinte, é chamada a se planejar e a se desenvolver como um verdadeiro processo catecumenal. E este processo será de inspiração catecumenal se conseguir reunir estas características que eu vou dizer agora. Primeiro, um processo de iniciação cristã integral que contemple todas as dimensões da vida de fé e se converta em autêntico aprendizado de toda a vida cristã. Segundo, um processo dinâmico que exija duração e progressividade, um processo marcado por etapas graduais que indicam os momentos e o ritmo de crescimento na fé. Depois, um processo marcado por ritos, por sinais, símbolos que expressem os passos dados e os compromissos adquiridos no itinerário de fé. Mas ainda, um processo comunitário que manifeste com clareza como o itinerário catecumenal parte da comunidade, leva à comunidade e implica toda a comunidade eclesial. Enfim, um processo que comprometa as pessoas, exija uma profunda conversão e peça orientar a própria vida no horizonte dos valores evangélicos. Então, nós vamos ter que lembrar este caminho que estamos percorrendo. Então, nós começamos falando um pouquinho da natureza da catequese, depois falamos da especificidade da catequese, falamos depois da finalidade e tarefas da catequese, e falamos da catequese como processo catecumenal, e agora falamos da catequese de iniciação e da catequese permanente. Voltamos sempre ao Diretório-Geral para a Catequese, no número de 63 até 72. O Diretório distingue catequese de iniciação cristã
e catequese a serviço da educação permanente da fé. São diferentes, mas porém estes níveis diferentes se complementam mutuamente, tá? Então, nesta parte nós vamos tocar estes assuntos, não? A catequese como iniciação na vida cristã, a fé. Segundo, o processo permanente de educação na fé, assieme estes dois elementos. A catequese é um elemento fundamental da iniciação cristã, estreitamente vinculada aos sacramentos da iniciação, especificamente ao batismo. Como diz o diretor-geral no número 69, a catequese de iniciação lança as bases da vida cristã naqueles que seguem Jesus. É, portanto, uma formação básica, fundadora. E é também uma formação integral, já que inicia em todas as dimensões da vida cristã, no conhecimento da fé, na vida litúrgica, na vida evangélica, no compromisso cristão. Iniciação no conhecimento da fé. A catequese inicia no conhecimento orgânico e sistemático da mensagem cristã, o mistério de Cristo e do desígnio salvador de Deus, com toda a sua profunda significação para a vida dos seres humanos. A compreensão do conteúdo da fé ajuda o catequizando a viver com profundidade a sua fé cristã e a dar razão da sua esperança. A iniciação na vida nova que brota do Evangelho. Neste caso, a catequese inicia na vida moral. Oferece aos catequizandos a formação básica nos valores e exigências do Evangelho, com a finalidade de adquirir atitudes e comportamentos especificamente cristãos. É também iniciação na vida litúrgica. Por isso a catequese inicia na liturgia e na oração. E esta iniciação consiste em ajudar os catequizandos a compreender e a viver profundamente as celebrações litúrgicas da Igreja. Enfim, é uma iniciação também no compromisso cristão, tá? Porque inicia o catequizando nesta prática, nesta praxis eclesial e social. Educa os catequizando no senso de corresponsabilidade eclesial e os capacita para que tenham uma presença cristã dentro da sociedade. Outro elemento grande, falamos agora sobre a catequese como iniciação na vida, e agora vamos ver este processo permanente de educação na fé. A catequese básica não basta para formar cristãos adultos na fé. É necessário, sem dúvida nenhuma, uma catequese permanente. Depois de toda a iniciação que se manifesta com a iluminação, com o batismo, com o tempo de mistagogia, depois disso, o cristão, ele permanece dentro de um processo de formação permanente e precisará sempre da comunidade cristã que acolha, que acompanhe este catequizando na sua plena integração à comunidade. Por isso, este nível de catequese se dirige não só a cada crente, mas também a toda a comunidade cristã como tal. E aqui podemos dizer que, a diferença da catequese de iniciação, a educação permanente da fé se realiza por meio de muitas formas de catequese, como estudo, aprofundamento da Sagrada Escritura, círculos bíblicos, leitura cristã dos acontecimentos, catequese litúrgica, iniciativas de formação espiritual, retiros, assim por diante, aprofundamento sistemático da mensagem cristã por meio do ensino teológico e outras catequeses ocasionais. Estas fazem parte da que é chamada formação permanente. É bom aqui enfatizar que a maturidade da fé
finalidade última da ação catequizadora, não pode ser alcançada num momento determinado da vida humana ou de maneira total. Por isso sempre se deve pensar e planejar a catequese como um processo permanente de educação na fé, que acompanhe o catequizando em todas as situações e etapas de sua vida, levando em conta que as pessoas sempre estarão crescendo na fé, por isso sempre haverá necessidade desta praxis catequética. Outro elemento importante é da catequese como iluminação da experiência humana. Este é um ponto fundamental. Já logo depois do Concílio Vaticano II, a reflexão catequética teve como centro de sua atenção a pessoa humana, considerada na sua situação concreta. E esta foi chamada de etapa antropológica da catequese, em que se empregava com frequência expressões como catequese situacional, catequese existencial, catequese antropológica, catequese social, dimensão espiritual da catequese e outras. A partir desse período, há um maior aprofundamento da relação sobre o caráter histórico da revelação. Deus se revela e age na história. Por isso, se cria a convicção de que a experiência humana é conteúdo de catequese e parte integrante da ação catequizadora. Entre outras coisas, a dimensão existencial da catequese nos recorda que a ação catequizadora anuncia a palavra de Deus na vida cotidiana, ilumina a existência humana, promove o desenvolvimento integral das pessoas e da comunidade. A catequese é anúncio da palavra de Deus na vida humana. Por isso, se a revelação não está isolada da vida, então a própria natureza da catequese exige que o anúncio do Evangelho incida na vida, nas situações históricas, para que seja recebido como uma mensagem alegre, uma mensagem libertadora, importante e significativa. A catequese, pois, relaciona-se com a experiência humana, se encarna na realidade histórica das pessoas e das comunidades. Mas ainda, à luz da fé, a catequese ilumina e interpreta a vida humana. Por isso, a catequese tem uma função iluminadora. Ilumina a vida das pessoas, das comunidades, tem uma função também hermenêutica de encontrar o sentido das coisas, porque discerne a presença ou a ausência de Deus na vida e descobre o projeto divino sobre a vida pessoal e o acontecer histórico. Para realizar adequadamente estas funções, a ação catequética precisa ter sempre os olhos voltados para a história e saber contemplar e ler os sinais dos tempos. A catequese é mediação a serviço da promoção humana integral. A ação catequizadora tem a dimensão social e libertadora como elemento constitutivo de seu ser e de sua tarefa. A catequese se configura, então, como ministério pastoral que ajuda o ser humano a se realizar plenamente. Em que sentido? Em sentido individual, social, de modo humano e cristão, ao denunciar aspectos desumanizantes da sociedade, ao manifestar amor preferencial pelos mais pobres, ao buscar a construção de uma sociedade mais justa e humana. Esta dimensão existencial libertadora salva a catequese como poderia dizer, da atemporalidade e converte a catequese no ministério pastoral
que está localizado no tempo a serviço das pessoas e das comunidades. Por isso a praxe catequética se realiza no campo da vida e da história. A catequese, portanto, não pode se distanciar da vida das pessoas, nem se desinteressar dos acontecimentos ou dos problemas sociais vividos pela comunidade de crentes. Vamos fazer uma síntese do que falamos, tá? Antes de tudo, falamos da natureza da catequese. Vimos que a palavra catequesis vem do grego katekein, que significa ressoar e fazer ressoar um som, uma voz. Segundo, na catequese estão presentes 4 elementos essenciais: a eclesialidade, por isso a catequese é a ação da igreja, a palavra de Deus, a catequese é ministério profético, o processo evangelizador, neste caso a catequese é a etapa do processo evangelizador, e a dimensão educativa, não? Onde a catequese privilegia a fé de modo especial. Segundo ponto que tratamos é a especificidade da catequese. Falamos da educação na fé como elemento que melhor expressa a identidade, a peculiaridade da ação catequética. E afirmamos que a catequese é uma ação eclesial distinta do querigma, da homilia, da teologia, da educação religiosa escolar. Tem relação, mas são distintas. Terceiro, falamos da finalidade e das tarefas da catequese. A finalidade última da catequese é o amadurecimento da fé dos catequizandos e das comunidades cristãs. As tarefas fundamentais da catequese são promover as pessoas em sua plenitude humana, conhecer e aprofundar a mensagem cristã, educar para a celebração e para a oração, educar nos valores evangélicos, educar na vida comunitária, educar no compromisso socio-libertador, missionário também. No quarto ponto, tratamos da catequese como processo catecumenal. E lembramos que o catecumenato batismal é um modelo inspirador da ação catequética. Lembramos que a catequese se desenvolve como um verdadeiro processo catecumenal, onde estão presentes estes elementos: caráter iniciático, formação integral, dinamismo e gradualidade, isto é, etapas progressivas, o uso de ritos e símbolos e a referência comunitária. No quinto lugar, tratamos da catequese de iniciação e da catequese permanente. Lembramos que a catequese de iniciação oferece uma forma básica, lança as bases da fé, é integral, por isso inicia em todas as dimensões da vida cristã, enquanto que a educação permanente na fé supõe e continua a catequese de iniciação, tem um caráter de explicitação e de aprofundamento da vida cristã. E, enfim, tratamos da catequese como iluminação da experiência humana. Catequese tem uma dimensão existencial libertadora. O anúncio do Evangelho incide na experiência humana. A catequese ilumina e interpreta a vida humana e a história. E, enfim, a catequese é mediação a serviço da promoção humana. Penso que agora vocês possam elaborar pessoalmente um conceito de catequese. E eu diria, levando em conta os elementos essenciais da catequese, que consequências práticas derivam destes elementos essenciais para a praxis catequética e para a formação dos catequistas? Então, você faça uma pequena cada um risca 3 colunas verticais e horizontalmente 4 faixas, tá? Na primeira faixa horizontal, na primeira janelinha à esquerda, escreva elementos essenciais da catequese. Sempre na primeira faixa horizontal,
na segunda janela no centro, escreva consequências na praxis catequética. E na terceira janelinha à direita, sempre na linha horizontal, na primeira linha horizontal, coloque as consequências na formação dos catequistas. Na segunda faixa horizontal, logo à esquerda, na primeira janela à esquerda, coloca a catequese como ação eclesial. Na terceira faixa horizontal, sempre do lado esquerdo, coloca a catequese como ministério profético. Na quarta faixa horizontal, do lado esquerdo, coloque a catequese como ação educativa. Então aí você tem um esquema de trabalho, não? Os elementos essenciais que estão do lado esquerdo, não? A catequese ação eclesial, a catequese ministério profético, a catequese ação educativa. E lá depois tem estas colunas verticais, não? Onde você vai ter que escrever as consequências na praxis da catequese destes três elementos, não? Ou também as consequências para a formação dos catequistas. É claro que esta janela você vai abrindo mais na medida daquilo que você vai escrevendo e vai sintetizando, tá? Então, se trata de esboçar um itinerário catecumenal para adultos, apontando os objetivos gerais, as etapas, os objetivos e conteúdos de cada uma das etapas. Este é o terceiro trabalho, tá? Por isso, para o trabalho que você terá que me entregar. Primeiro, elaborar um conceito de catequese. O que é catequese para você, tá? Segundo trabalho, levando em conta os elementos essenciais, que são aqueles que estão nesta grade do lado esquerdo da catequese. Quais são as consequências práticas que derivam destes para a praxis catequética, para a formação dos catequistas? Você tem uma grade, isso aí. Terceiro, você vai ter que fazer um esforço de esboçar um itinerário catecumenal para adultos, apontando os objetivos gerais, as etapas e os objetivos e conteúdos de cada uma das etapas, tá? Este é o trabalho que você terá que entregar, tá? Bom trabalho, um abraço.